bem rapidinho, porque ele é curto, né? E teve mais algumas coisas aqui que, para honra e glória de Cristo, de Jesus, que fortalece tudo isso que a gente vai falar aqui. Então, é muito interessante. Jesus, ele viveu na graça desde a sua infância. Desde quando Jesus nasceu, que ele está na graça. E a palavra de Deus cita pelo menos 3 passagens dele com graça. Quando criança, ele estava com graça, né? Como que foi colocado aqui? Primeiro ainda menino, em que a graça estava sobre ele, né? Depois que ele crescia na graça. E quando ele se tornou adulto, ele era cheio de graça, né? Então a graça vem acompanhando. Então assim, não adianta somente eu receber. Eu tenho que crescer dentro dessa graça. Eu tenho que crescer dentro da graça de Deus. Eu tenho que permanecer dentro dela. A palavra que teve no domingo com o bispo Jairo foi fantástica. Ele fala assim, quando você está embaixo de uma palavra, quando você está embaixo da graça de Cristo, você pode tudo, porque você está embaixo da palavra de Cristo. Quando você sai debaixo dela, você passa a saber quem você realmente é. Nessa hora, nessa hora eu pedi perdão para Deus. Porque eu fiz uma análise de mim, de quando eu não estava na graça. Quando eu não tinha a mão de Deus sobre mim ali nessa proteção. Então eu podia me ver quem eu era. Das coisas terríveis que eu fazia, né? E quem me conhece um pouquinho mais a fundo sabe o que eu estou dizendo. Então assim, por isso que eu sou tão... nessa palavra de gratidão, por isso que eu sou tão grato a Deus. Pelas coisas que Ele tem feito, que Ele fez, né? E que eu sei que Ele vai fazer na minha vida. Porque a graça dEle está comigo. Como eu disse, a graça dEle está com cada um que aqui está. Basta a gente se aproximar dEle. É aquilo que a Natália falou, eu tenho que ter tempo de oração com Ele, eu tenho que ter intimidade com Ele, eu tenho que ter tudo isso. É fácil? Não. Mas eu sei que quando a gente está com Ele, as coisas funcionam, as coisas acontecem, porque tudo dEle é de graça. E quando você está nessa graça, é algo que a gente às vezes nem consegue explicar, porque excede o entendimento também de como você vai explicar para uma pessoa o que é, o que você sente, como você vê as coisas. Então tudo se transforma. Deus acaba nos transformando, né? E então é fantástico isso. E o ministério de Jesus, ele foi todinho sustentado pela graça. Quem pode ler para mim aí? Quem está com a Bíblia? Lucas capítulo 4, do 18 a 19. Lucas 4, 18 a 19. Eu sei que eu sou irmão de uma coisa, eu sei, gente, eu amo Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então a gente pode perceber nessa passagem, né, que a graça de Deus estava sobre Jesus, porque ele veio e por graça ele fazia coisas assim espetaculares na terra, aos olhos das pessoas carnais, como eu, como a Cíntia, como você. Então assim, era impressionante ver aquele homem fazer tudo aquilo, né? E assim, nessa fase adulta, como diz ali em Lucas capítulo 4, 22, todos falavam bem dele. Então Jesus chegava, operava, e aí dali as pessoas começavam a falar muito bem dele, porque a graça já estava com ele estava cheio de graça, né? Então as pessoas ficavam admiradas com as palavras que saíam da boca de Jesus, não é? E uma das coisas que eu acho fantástico disso tudo é porque, e aí volta desde a criação do mundo, que é relacionamento.
Jesus se relacionou com as pessoas, né, com base nessa graça, com base na graça de Deus. Eu comecei a pesquisar pelas Escrituras. Jesus procurou e curou um cego de nascença, em João 9,35. Então, quando ele saiu da sinagoga lá, foi expulso, Jesus foi procurar esse cego, falou com ele. Então, assim, pura graça que Jesus curou ele antes de ir ali na sinagoga, que fez o barro e passou nos olhos dele, e ninguém acreditava e queriam pegar Jesus e tal. Então, assim, graça em cura. Jesus, ele se interessou por Zaqueu, então, cobrador de impostos, e acredito, Zaqueu também se interessou por ele, né? Tanto que subiu no pé de abuticaba lá para poder ver. Pé de abuticaba. Era Figueira? Achava que era pé de abuticaba, você acredita? Isso é lá na minha cidade, tem muito. Lá na cidade da Érica seria um pé de manga. E ele subiu para poder ver Jesus, e Jesus se interessa por ele, vai jantar na casa dele, né? Então, graça, Jesus dando graça ao povo. Procurou a mulher samaritana lá no poço, né, para poder dar graça para ela também, né, e aí eu acho que transformou a vida dela, e nesse transformou a vida dela, não foi somente a vida dela, de como toda uma cidade. Então, assim, usou dessa mulher samaritana para transformar, por graça, toda uma cidade, né? Então, eu acho isso fantástico dele, na hora que ele começa a distribuir a sua graça para e esse aceita de tal forma que começa a passar para outras pessoas, né? Então, é pela graça dele que tudo isso acontece, é pela graça dele que eu levanto de manhã para ir trabalhar, é pela graça de Deus que eu tenho saúde, é pela graça de Deus que eu tenho meu emprego, é pela graça de Deus que a Érica tem essa doença, porque só Deus sabe por que ela tem que passar por isso, e tudo contribui, né? E tudo contribui para a honra e glória de Deus. Então, tudo com fase nessa graça. Eu estou indo rápido demais, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Às vezes eu fico falando. E o que me deixou impactado quando eu comecei a ler é a graça que Deus teve com a mulher pecadora, né? Que quando, acho que todo mundo aqui conhece essa passagem, quer dizer, não todos, mas uma boa parte, quando os fariseus, né, que pegam a mulher pecadora no ato do adultério, vai até Jesus e fala assim, pela lei de Moisés, a gente tem que jogar umas pedrinhas nela até ela morrer. E você, o que diz? E ele vira, começa a desenhar, começa a escrever no chão, e daqui a pouco as pessoas começam a falar novamente e tal, e ele levanta e fala. Aí esse ditado, acho que todo mundo conhece, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ele volta a desenhar ali no chão, ou fazer qualquer coisa, brincar do jogo da velha, não sei. E aí quando ele olha assim, não tem ninguém, só tá ele e a mulher. E ele pergunta para a mulher, ninguém te condenou? E a mulher fala, não, ninguém me condenou. E ele seria o único a poder condená-la, porque ele não tinha pecado. E mesmo assim ele diz, nem eu te condeno. Sabe, gente, eu vejo tantas pessoas condenando as outras. Tantas pessoas falando mal de outras pessoas, julgando. E aí eu peço perdão para Deus, porque às vezes eu me incluo como essas pessoas, de falar mal, de julgar, de condenar. E às vezes não é uma maldade do coração em si, mas o fato de você simplesmente julgar. Um exemplo, sei lá, banal, uma pessoa que de repente tem bastante filho, e aí você fala, puxa vida, a pessoa não teria condições de ter mais um e tá grávida de novo, né? Então assim, é algo que a gente fala, e assim, quem é você para estar falando assim? Nem Jesus está julgando, e se está vindo é porque é uma bênção de Deus, Deus sabe qual é o propósito daquilo, por que nós devemos julgar? Então, eu peço perdão para Deus todos os dias, porque eu sou falho. Né? E peço para que Ele me corrija cada vez mais, para que eu não julgue ninguém. Pelo contrário, que eu tenha aquilo que Ele teve pelas pessoas, que é amor. Né? E foi por esse amor que Jesus portou a cruz.
Foi por amor a mim, foi por amor a Cíntia, por amor a Patrícia, por amor a Kênia. Então, assim, é um amor que não tem como mensurar. A gente pode debater aqui vários e vários, Jesus amou, tal. E todo mundo sabe que Jesus amou, que Deus amou, na verdade, o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né, para que fosse crucificado, para que eu e você tenhamos a vida eterna, né? E tudo por quê? Pela graça de Deus. Então foi pela graça dele, foi tudo pela graça dele e de graça é o seu trono. O caminho não é fácil para a gente poder chegar lá. Jesus disse, no mundo você vai ter um pouquinho de aflição. Não é muita não, mas vai ter um bocadinho, né? Mas fica firme comigo que você vai chegar lá, você vai subir aos céus, né? Então assim, e é de graça, eu não tenho que pagar, porque já foi pago lá atrás. E se a gente colocar de fato, eu gosto de ouvir muito aquela música do Getsemane, porque eu gosto de ver o vídeo. E eu não sou de chorar, mas quando eu vejo, não sou, mas quando eu vejo aquele vídeo, eu me coloco no lugar das pessoas que ali estavam naquela época vendo, sabe? Eu consigo parar para pensar e olhar e falar assim, caramba, meu, a dor. Oh Deus, perdão. A dor que ele sentiu. Para que a gente tivesse aqui. Para que a gente fizesse algo por ele. Para que a gente pudesse caminhar com ele. E hoje a gente vê as coisas acontecendo. E a gente sabe que nós somos falhos e ele sabe disso e por isso ele não nos condena, pelo contrário, né? Ele não dá uma segunda chance, ele dá outra chance. Então assim, toda vez que eu cometo algum erro, que eu faço alguma coisa, ele não dá uma segunda chance simplesmente. Ele me dá mais uma chance. Olha filho, você pecou aqui, eu te dou outra chance aqui. Olha, você escorregou ali, fica esperto, mas assim, eu te dou outra chance. E tudo isso, até no quebra-gelo que a Nath fez, que foi fantástico, é o mínimo que a gente deve fazer por ele. Passar um pouquinho de mais tempo com ele para saber o que ele quer da gente. Orar para poder... A palavra gratidão, ela está a todo momento na minha boca. Porque eu agradeço a Deus desde a hora que eu levanto e da hora que eu durmo. E de vez em quando eu acho que ainda até sonho falando obrigado a Deus. E então assim, é por esse amor que ele teve em mandar seu filho ser crucificado, porque hoje a gente, sei lá, igual eu fui lixar um negócio ali, arrancou um teco do meu dedo aqui. Puta, que dor, meu, uma dor. Imagina uma pessoa sendo pregada na cruz, sendo açoitada. Para quê? Para que você estivesse aqui ouvindo o que a gente está falando aqui. Para que você pudesse ter a oportunidade, esse privilégio de chegar ao reino do céu com ele. Então, por isso eu falo assim, eu amo Jesus. E tem um louvor que eu ouço do Frank eu não sei falar o nome dele. Como que é, minha professora? Franklin. É isso aí, é esse rapaz aí. É o Franklin. É o Franklin. E ele o nome do louvor é Always, né? Pra sempre. É sempre, né? E, sempre. E aí, num determinado momento, ele fala assim, eu te amo para sempre. Para sempre, né? E aí eu ouço e pego a letra dele e começo a ver, eu vejo ainda o quanto eu ainda posso amar Deus, porque o tanto que eu amo é pouco. É pouco, né? E aí eu vejo Deus direcionando a gente por graça, para que a gente de graça faça a obra dele na terra, porque foi para isso que nós viemos para cá, né? Para poder concluir, tanto que ele fala que nós seremos coautores da obra dele aqui na terra, né? Isso é um privilégio, a gente ser coautor. Eu falo, Deus, eu preciso te amar, eu acho que eu não te amo, não. Eu não te amo. A Kênia foi para Guiné e a gente, essa outra palavra também eu não sei falar. Conversando. Eu não sei falar. E a adoração que o povo de lá tem com o que nós temos aqui, essa diferença, sabe? De você fazer tudo por Deus, é tão lindo isso, é tão gratificante, porque
o que ele fez para nós de graça, em sua graça, é tão maior que eu acho que tudo que ele pede para nós temos que falar assim: Deus, estou aqui, leva. Para onde você vai? Não sei, faz que nem Abraão, vai para a terra lá que eu vou te mostrar no caminho. E aí tu vai. E aí ele foi. Então assim, e a bênção veio, e a graça veio sobre Abraão, e a graça veio sobre toda a nação, né? Então, da lição que eu acho que Deus falou muito comigo nessa questão de graça meu filho, é de graça para você, é de graça para você. Quando eu estava lendo aqui a parte de que tem uma frase aqui, uma passagem, cadê? Deixa eu achar ela aqui. Eu quero. Cadê? Na infância, todos falavam bem dele, que Jesus crescia em. Quem pode me ajudar? Crescia em. Graça e conhecimento. Graça, estatura. Estatura, graça e conhecimento. Estatura, graça e conhecimento. Eu comecei a ver isso aqui e comecei a colocar os nomes das pessoas que eu conheço. Eu coloquei assim, juro por Deus. Eu falei assim: olha. Precisa jurar, não. Não, né? Não convém. Eu falava assim: o Wender crescendo em estatura, graça e Conhecimento. A Kênia crescendo em estatura, graça e conhecimento. Estatura já não vai lá. Estatura só lá. Estatura já foi, já acabou. Foi. Mas eu comecei a colocar um nome. Só sobra para mim graça e conhecimento agora. Nome das pessoas, porque é tão impactante, é tão forte isso, você ver uma pessoa crescendo na graça de Deus. E eu desejo do meu coração que não somente eu, mas que todos cresçam nessa graça dele. Amém. É desejo do meu coração. E é isso, gente. E é isso. Então, assim, nessa conclusão, da mesma forma que Deus tratou Jesus com base na graça, Ele faz conosco, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa e que a gente não caia nas tentações do diabo, né? E aí o desafio para essa semana, para que a gente coloque, falando de graça, propor no nosso coração que tudo que a gente for fazer, tudo, não façamos sem orar, para poder pedir direção para Ele, né? Para pedir direção da sua graça para nós, para ver como que vai ser a reação de tudo que eu pedi com base na graça que Deus tem para nós. Amém? Então, essa é o que fica aqui hoje para a gente poder refletir. Eu peço perdão pelos choros. Aquele não chora. Eu não sou de chorar, mas eu fico um pouco Você é filho da Dona Helena, né? Eu fico Por um pouco isso. emotivo, porque eu não sei quanto a vocês, mas eu sou completamente dependente da graça de Deus. Eu sou completamente. E tanto que a gente fala assim, né? Como você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Né? Mas esse graça não é com relação realmente ao que é. Então eu mudei até, eu falei: eu estou bem. Pela graça de Deus. Então, eu não falo mais graças a Deus, é pela graça de Deus, porque tudo é pela graça dele, tudo. Se a gente está aqui agora, é pela graça dele. É maravilhoso estar aqui reunido com todo mundo, pela graça dele. É maravilhoso a gente cultuar ele lá na igreja, pela graça dele, porque ele vai dando essas graças pra gente. E aí, eu percebo que a graça, ela é algo que nós temos e que nós não merecemos. Mas pela misericórdia dele, ele que é o Criador, ele que ama todo mundo, nos dá de graça. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero orar minha fico roxa. Quer Quer falar orar uma